Valeu, pastor Fabrício, valeu, galera de São Paulo, do Brasil e do mundo que está conectado nessa live especial, numa vigília sensacional que é essa que nós estamos vivendo aqui. Amigos, eu quero dizer para vocês que desde as 23 horas eu estou conectado e assisti tudo da vigília, não perdi nada até agora. Eu não tenho dificuldade com sono, eu não tenho dificuldade para ficar acordado, eu tenho dificuldade para acordar. Na maior parte dos casos, eu prefiro ficar acordado mesmo, porque se for acordar, a gente acorda meio sonolento, meio bêbado de sono. Então, como hoje é hashtag Ninguém Dorme, estamos por aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Já está aí nos comentários, já pude perceber a presença do pastor Dudu, que está chegando daqui a pouquinho, vai ser o nosso próximo convidado. Mas eu queria convidar você para, sem mais delongas, abrir a sua Bíblia mais uma vez, no Evangelho de João, no capítulo 17, a partir do versículo 21, nós vamos ter uma leitura bíblica. E depois eu quero propor uma parábola para você. João, capítulo 17, a partir do versículo 21, é o texto que nós vamos ler na oração sacerdotal, a mais longa oração registrada em todos os evangelhos, um dos últimos momentos de Jesus a sós com o Pai. E o texto que eu quero trazer para você hoje foi pronunciado em uma vigília. Era um momento em que Jesus estava, depois da ceia, tendo a sua preparação para a vigília que ele teria no Getsemane. Ele ora e tem esse momento especial com o Pai, e eu queria compartilhar com você. Se você está com a sua Bíblia aí, eu estou com a minha aqui. João, capítulo 17, a partir do versículo 21. Quem achou, feche seus olhos, abra seu coração, nós vamos ter uma palavra de oração. Pai, a ti seja a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Pois tu és Deus e reina de eternidade a eternidade. E nessa noite o Senhor olha para o teu povo, que se encontra espalhado em mais de 2.500 lares, Senhor, buscando a tua face, virando a noite para dizer que o Senhor é mais importante do que o sono, que o Senhor é mais importante do que a necessidade que a gente tem de dormir. Naquela noite que o Senhor estava no Getsemane, os teus 3 discípulos que te acompanharam dormiram. Mas nós hoje, Senhor, fazemos valer a pena a tua oração. 2.500 telas, Senhor, conectadas com o céu através do Espírito Santo, a rede mais poderosa que nos conecta com o Pai. E agora, queremos pedir que essa conexão do céu venha interceder, Senhor, e fazer valer a pena esse discurso bíblico através desse servo, o menor da casa de meu Pai. Hoje, venho aqui simplesmente para pedir que o Senhor me use a despeito dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 17, a partir do versículo 21, quem achou diz o quê? Se você falou qualquer coisa que não foi achei, você vai ter problemas quando fizer a prova do Enem, beleza? João, capítulo 17, a partir do versículo 21, diz assim: a minha oração é para que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Esse texto, para mim, fala de algo importantíssimo. Uma vez que aquele era o último momento de Jesus nessa terra, a última noite que ele tinha, o seu último contato a sós com o Pai, antes da angústia do Getsemane, Jesus ora para que a sua igreja tenha unidade. A palavra unidade, ela não significa uniformidade. Ele não queria que todos nós fôssemos idênticos, iguais. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, mas cada um com as suas singularidades. Contudo, Jesus tinha um plano para a sua igreja. Um plano que parece que hoje em dia o diabo está distraindo a gente e a gente não está conseguindo viver ele da melhor maneira possível. Hoje, deixe-me propor para vocês uma parábola. Uma parábola que não é bíblica, é uma parábola que veio da minha cabeça, mas que pode ajudar você a entender aquilo que eu quero trazer nessa noite. Havia uma mulher de vestes brancas reluzentes, vestida de sol, tendo 12 estrelas na cabeça e a lua por estrada dos seus pés. Essa mulher foi vítima de um grande trauma. Um terrível monstro, um dragão em forma de serpente, a perseguiu e a forçou a ir para o deserto. Nas cavernas, isolada, por muitas vezes ela pensou em tirar a própria vida. A sua única razão de permanecer viva, contudo, foi a promessa de que o seu noivo um dia retornaria para buscá-la. Contudo,
O tempo passou e a saúde mental dessa mulher não aguentou a pressão. E no meio do isolamento, durante a pandemia do Covid-19, essa mulher desenvolveu um quadro clínico de transtorno dissociativo de identidade, também conhecido como transtorno de múltiplas personalidades ou dupla personalidade, em alguns casos. Além da sua personalidade real, 2 novos personagens surgiram em sua mente e tomavam o seu corpo por várias vezes. A primeira destas personalidades era uma militar, severa, ríspida, intransigente, ultraconservadora. A segunda era uma jovem ativista de ideais progressistas, crítica, obcecada, sensualizada e canceladora. As personalidades opostas logo tomaram consciência uma da outra. Elas sufocaram a personalidade inicial, que vinha à tona poucas vezes, a maioria delas durante as vigílias da noite em oração. As 2 personalidades que surgiram começaram uma guerra interna pelo controle da mente da mulher. À primeira vista, aquela mulher louca, insana, parece sem esperança. Mas há um tratamento que pode curá-la. Uma única consulta com o médico dos médicos pode curá-la desse terrível mal e restaurar-lhe a sua verdadeira identidade. Talvez você não tenha entendido a minha parábola a princípio, mas eu estou falando da Igreja de Deus nos dias que estamos vivendo. O tempo que a gente está passando, a gente está deixando a galera meio maluca. E eu não culpo você por isso, nem eu me culpo por isso. Afinal de contas, se Alice, que vivia no País das Maravilhas, surtou, imagina a gente que está vivendo no Brasil da pandemia. Só que a nossa fé também tem sido abalada em termos da nossa falta de unidade. A guerra entre tradicionalistas e progressistas está insustentável. Ambos reclamam para si o evangelho e vociferam um contra o outro, de maneira que a gente está no mesmo corpo, mas com personalidades diferentes que começam a conflitar. E hoje parece que ser cristão virou algo insuficiente. Tem que arrumar um novo rótulo. E é aí que começam a surgir as aberrações, as quimeras, os Frankensteins. Uma religião self-service e um cristianismo customizado. A lista é imensa. E ela chega a ser até engraçada. Cristão e bolsonarista. Cristão e lulista. Cristã feminista. Cristão progressista. Cristã e aquariana. Cristão budista. Gente, parece que ser cristão não é mais suficiente para essa galera. E por causa disso, nessa batalha entre tradicionalistas e progressistas, nós começamos a ver uma multiplicidade da nossa religião sendo multiplicada na cabeça das pessoas por aí. E cada um vai no self-service da sua fé e diz assim, eu escolho isso, eu escolho isso, eu escolho isso, e esse prato já não é suficiente, eu vou num outro restaurante, eu vou no restaurante para me servir, procurar alimentar a minha vida espiritual com outras ideias, procurar colocar na minha cabeça outras ideologias. E aí, entre tradicionalistas e progressistas, eu queria te dizer que eu não sou nenhum deles. Eu não sou fiel à tradição. Eu sou fiel à palavra. Eu não sou fiel à ideia de que nós temos que viver conforme as pessoas viveram no passado. Até porque alguém já definiu tradição como a fé viva daqueles que morreram e tradicionalismo como a fé morta daqueles que vivem. Os progressistas, por outro lado, também não são um grupo com o qual eu poderia me identificar. Se eles tivessem uma proposta contrária, talvez eu me sentisse mais à vontade. Eu não me sinto progressista porque eu me sinto regressista. A minha ideia de vida não é progredir para um mundo melhor porque eu não sou evolucionista. A minha origem é que confirma o meu destino. O homem não veio do macaco, o homem veio do cordeiro, e isso mostra que a gente vai voltar para esse cordeiro. É por isso que eu sou regressista. Eu quero voltar para as origens, eu quero voltar para o Éden. Essas bandeiras malucas, essas personalidades que surgem hoje em dia, não são suficientes para sustentar a minha fé, nem a fé de ninguém. Eu não estou falando de alienação. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver a parte das realidades sociais que nos cercam. Não me entenda mal, por favor. Eu não estou te dizendo que não existem lutas por aí dignas de serem travadas. Eu não estou dizendo que você tem que se afastar de todo e qualquer ambiente que não seja religioso. Não. A nossa fé pública, ela se dá em ambientes nos quais a fé cristã, às vezes, nem sequer é cogitada. Jovem, o que eu estou querendo te dizer é que nenhum soldado luta debaixo de duas bandeiras.
Não existe como você ir para a guerra defendendo os Estados Unidos e o Brasil. A nossa única bandeira tem que ser o evangelho. A nossa única bandeira tem que ser a palavra de Deus. Nós não precisamos nos identificar com movimentos secundários, por mais belos e por mais relevantes que sejam as suas lutas. Eu não estou dizendo que o valor da mulher, que a luta antirracista, que o cuidado com o pobre não esteja de acordo com o evangelho. Não é isso. Pelo contrário, é exatamente porque eles estão contidos aqui dentro, na sua mais pura essência, que eu não preciso de um partido. A Bíblia é suficiente. Como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 11, quando o apóstolo Paulo faz separação total para juntar as pessoas, ele diz, onde não há grego nem judeu, não tem circuncisão nem incircuncisão, não tem bárbaro nem cita, não tem servo nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Jovem, se a gente quer começar uma revolução do Espírito no nosso meio, nessa madrugada às 4h42 da manhã, é necessário que a gente comece a observar o Espírito de Deus agindo na nossa vida, limpando a gente de ideologias que são insuficientes. Eu não estou dizendo que elas são ruins, elas são maravilhosas, mas elas são insuficientes diante da palavra de Deus. Se eu defendo o Evangelho, eu já estou defendendo todo esse pacote. Até porque o evangelho vai me levar a buscar essa igualdade entre os seres humanos. Mas vai me dar a consciência de que esse mundo, assim como está predito na estátua de Nabucodonosor, sai do ouro e vai para o barro, ele vai de mal para pior, ele vai perdendo o seu valor, e nós não vamos encontrar valores caros em um mundo barato. Nós precisamos ter fidelidade às escrituras, jovens. E fidelidade, às vezes, é sinônimo de exclusividade. Não dá para casar com Gideão, irmã, se você anda por aí ficando com 300. Gatão, não tem como você passar por aí dando uma de pegador e passando o rodo geral, porque quem muito passa o rodo, uma hora vira pano de chão. Deus está chamando você para ter fidelidade a uma única bandeira, a se alistar e servir um único exército, o exército da palavra. Mas, galera, eu preciso confessar para vocês uma frase que eu vi no Twitter e que me impressionou forte. A terra não é plana, mas está ficando chata. A gente hoje está brigando por tudo nessa esquizofrenia religiosa que a gente está vivendo, com essas duas personalidades progressistas e tradicionalistas conflitando e a gente no meio e só dando opinião e jogando para um lado, jogando para o outro. A gente tem que dar opinião em tudo, gente. A gente tem que ficar brigando por tudo. Custa entender que quem é a favor de lockdown não quer acabar com a vida das pessoas. Custa entender que quem é contra o lockdown não é genocida. Nós somos cristãos, nós queremos o melhor, só que cada um tem um ponto de vista diferente, bebê. Cada um pensa de uma forma diferente e a gente está buscando o melhor e ninguém aqui é dono da verdade. Quando a gente tenta fazer isso, a gente começa a forçar a barra. E não dá para forçar a barra. Por mais estranho que pareça, está todo mundo querendo o melhor, só que a gente fica brigando por ideias, quando nós deveríamos nos unir em oração. É por isso que eu estou para começar um projeto. Eu, pelo menos aqui na minha região, na geografia que eu cuido, eu estou para lançar um projeto na igreja, chama Projeto Vida. Cada um cuida da sua. Porque se a gente começar a ficar entrando na vida do outro para tentar forçar ele a ter a mesma opinião que nós temos, não vai dar certo. O diabo quer ganhar o jogo e ele agora adaptou a estratégia. Ele quer acabar com a unidade. Ele trocou a tentação pela distração. E agora a gente está distraído com as coisas dessa terra. Nós não podemos deixar assuntos terrenos tão pequenos nos dividir, gente. Que é um assunto bobo que está, dividindo os cristãos absurdamente. Política. Ah, pastor, mas eu tenho que votar. Tem que votar. Ah, pastor, mas eu tenho que votar com consciência. Tem que votar com consciência. Mas você tem que respeitar o outro. Você tem que entender que nós cristãos, nós que temos a Bíblia como única palavra e regra de fé, o nosso grito não é Lula livre e nem Bolsomito. O nosso grito é Maranata. E a gente não pode trocar o Maranata pelo jingle dos políticos. O nosso reino não é desse mundo. Nosso Cristo já falou isso. E é exatamente por isso que nós adoramos o Salvador do mundo e não acreditamos no Salvador da pátria. Se você está em busca de alguém que vai resolver a situação da gente, não vai não. Porque por mais que se resolva o problema da pandemia, outros problemas virão. E só quem dá jeito no problema de todos os problemas é Cristo. Sabe como é que Jesus lidava com a política, já que a gente está falando disso? Ele vai lá e na hora de escolher os 12, ele pega um publicano
que é de um partido extremamente liberal, e ele vai do outro lado e pega Simão, o Zelote, que é agora de um partido ultraconservador, ele bota os dois no meio de 12 e diz assim, pronto, venham e sigam-me. Em outras palavras, Jesus não está nem aí para esses movimentos que vivem em conflito. Ele não está preocupado com quem é de direita e de esquerda, porque ele é do alto e quer levar a gente para lá. E é por isso que Jesus teve treta com todo mundo. O mundo não o conheceu, mas na hora que ele poderia pagar de lacrador, ele redefiniu os protocolos. Ele deu a cara a tapa quando ele deveria ou poderia ter dado tapa na cara. E Jesus agora modifica a visão que a gente tem. Eu não consigo ver Jesus protestando e eu também não consigo ver Jesus dando alfinetadas e também se isolando. A gente tem que buscar o ponto de equilíbrio. E isso me leva à conclusão, quando eu olho para a vida de Jesus, juntando um zelote e um publicano, isso me leva à conclusão que nós precisamos menos de militância e mais de evangelismo. É menos mimimi e mais aleluia. A gente tem que parar de agir com intolerância em nome da tolerância, gente. Cristo é suficiente. Cristo, sem apetrechos, sem detalhes, sem requintes, sem outras bandeiras, sem envelopes. Cristo e somente Cristo. Como meu tempo está acabando, eu vou te dar aqui 5 dicas para que você viva na plenitude do Espírito Santo nessa geração que é a geração do ranço. Primeira delas, a sua luta não é contra o sangue nem contra a carne. E as suas armas não são carnais, como disse o apóstolo Paulo. Você não vai resolver o problema do mundo nas ruas. Você vai resolver esse problema no quarto em oração. O mover de Deus é sobrenatural. É quando a porta se fecha que o céu se abre. As maiores vitórias de Cristo, disse Ellen White, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou pelo favor dos homens. São vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e de agonia lança mão do braço forte da oração. Ela ainda diz mais em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 345. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Você quer ter um corpo sarado? Exercite-se. Mas se você quer ter uma alma sarada, ore. Orar é malhar os músculos da fé. E basta você ver que as pessoas que mais oram na igreja são aquelas mais próximas de Jesus e as menos metidas em tretas. Se você quer cancelar alguém, cancela o diabo do jeito que você cancela aqueles de quem você sente ranço. E se você quer orar por algo, ore pelo Espírito Santo na mesma proporção que você para orar para arrumar namorado. Eu, namorada. Ai, me dá um marido, um namorado, uma namorada, Deus. Ora pelo Espírito, desse jeito tu vai ver tua vida mudar. Segunda dica que eu queria dar para você. Deixe de zoada. O cordeiro mudo não é bem representado pelos berros dos bodes. Jesus não me chamou para dar opinião, ele me chamou para dar testemunho. Isso muda muita coisa. Já não basta tu ser pecador, tu ainda quer ser pecador e chato. Não rola. Quer cancelar alguém? Cancele-se a si mesmo. Foi isso que Jesus disse. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quer cancelar alguém? Cancela o pecado, cancela o diabo. Não vai cancelar seu irmão. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós não podemos viver em guerra. Nós somos chamados à paz. E é por isso que a gente tem que parar de rotular pessoas. Rótulos não foram feitos para pessoas, rótulos foram feitos para produtos. E toda vez que eu rotulo alguém, eu coisifico o outro e eu me torno um comerciante de almas. Não posso. Então vamos parar de chamar os outros de bolsominion ou de petralha e vamos começar a chamá-los de irmãos. Vamos parar. O cristianismo, essa é a minha terceira dica. O cristianismo é a religião do perdão. Se você errou, Freud explica, mas Jesus perdoa. Quer você ter uma noção plena de como você deve aplicar o perdão na sua vida? Basta você seguir essa regrinha que eu vou te dar. Errar é humano. Você vai errar, eu vou errar. Errar é humano. Agora, condenar é desumano. Então, quando você está condenando, você já não está mais sendo humano, você está sendo desumano. Aí a gente pode passar para o próximo nível, que é acusar. E acusar é coisa do acusador dos nossos irmãos, que é satânico. Então, vamos seguindo. Errar é humano, condenar é desumano, acusar é satânico. E perdoar é divino. Quer se parecer com Deus, quer servir o propósito dele, ele que é, você que é a imagem e semelhança de Deus, perdoe. E deixa eu te dizer mais. O perdão é algo que nos liberta. Perdoar é jogar fora o lixo que o outro deixou dentro de você. Minha quarta dica é: o choro é livre. E bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Só conhece o valor do sorriso quem sabe o preço da lágrima. Os selados em Ezequiel capítulo 9, versículo 4, são aqueles que gemem e choram pelas abominações que se cometem nessa terra. É por isso que o choro é livre. E glória a Deus por isso. Eu vou chorar mesmo, vou me acabar de chorar. Eu não posso perder a empatia por nenhum dos dois lados. Eu vou chorar quando eu estou ganhando e eu vou chorar quando eu estou perdendo. Sabe por quê? Porque a única vitória que me interessa é a vitória conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Última dica que eu quero dar para vocês para encerrar meu tempo. Identidade, que é o problema que a gente relatou da parábola lá em cima. Identidade começa com id. Você já parou para pensar que se você tirar o id da palavra identidade, vai sobrar entidade, não vai sobrar nada? Um cristão que vive de braços cruzados não combina com o Cristo que morreu de braços abertos. Ou você é um missionário, ou você é um fake. E deixa eu te dizer uma coisa, nessa lógica de pregar o evangelho, de ser missionário, combater o liberalismo não é pregar o evangelho. Combater o farisaísmo não é pregar o evangelho. Porque o evangelho não é denúncia, o evangelho é boa nova, é notícia boa, é coisa legal. Chegou a hora, jovens, de uma revolução. Mas ela começa em mim. O cristianismo não é sobre mudar o mundo. O cristianismo é sobre mudar o eu. É muito mais uma implosão antes de ser uma explosão. Quanto ao mais, diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de sentir. Olha só, unidade não é eu ter um pensamento idêntico ao seu. Em algumas versões vai até trazer a ideia de pensamento, mas logo em seguida vem uma lista de sentimentos. E essa maneira de se comportar dos cristãos, essa unidade, ela é vista em sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. 1 Pedro, capítulo 3, verso 8. Pastor, e a parábola? E a parábola que o senhor contou? A parábola. A mulher visitou o médico dos médicos. E em seu tratamento, a guerra que havia na sua mente acabou. Ela voltou à sanidade plena e encontrou sua verdadeira identidade. Eu não sei quando isso vai acontecer. Mas eu acredito que pode começar aqui e agora. Você quer sonhar comigo esse sonho? Então ore comigo. Pai, esses minutos que eu passei com essa juventude que está buscando a tua face, quase 5 da manhã, Senhor, que virou a noite, dizendo, Deus, nós temos sede de ti. Esse tempo que eu passei junto com eles, para mim, foi proveitoso demais. E eu oro para que o Senhor levante uma geração que está implodindo, uma geração que cancelou a si mesma para seguir a Cristo, uma geração que pode dizer, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que essa geração comece a levantar-se a partir de agora, nessa revolução do Espírito, porque chegou a hora. Assim, Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe a todos, com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Dica bônus. Você não precisa ser um Pokémon para evoluir. Deus abençoe a todos. Abração.